Olá, bem-vindos à plataforma Moretti, em que são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Bruno e neste vídeo introduziremos os conceitos básicos sobre energia e eletricidade. Assim, você poderá compreender como que em usinas hidrelétricas a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento e na conversão direta solar, as células fotovoltaicas produzem tensão elétrica. O primeiro conceito a ser compreendido é o trabalho. Este é uma força que mede a energia a ser transferida ou transformada. Por exemplo, o trabalho animal nas fazendas e o trabalho mecânico de máquinas desde a Revolução Industrial. Assim, matematicamente, o trabalho equivale ao produto da força pela distância percorrida. Em um exemplo clássico, a gravidade exerce uma força a determinada altura, conceito aplicado na queda d'água armazenada em represas, que se transforma em energia de movimento ou energia cinética durante a queda. Igualmente, pode-se calcular um trabalho elétrico, que por analogia, o trabalho equivale à potência em kW vezes o tempo. O trabalho antes era a força, mas o que é a potência? Para se medir a rapidez com que determinado trabalho é realizado, define-se uma grandeza escalar, ou seja, que não requer a existência de conhecimento de direção e sentido para o entendimento. Este é denominado potência. De forma muito simplista, é a capacidade de aceleração, ou seja, a quantidade de trabalho que pode ser realizado em mais ou menos tempo. Portanto, a potência média equivale à energia, ou trabalho, em relação ao tempo, ou seja, a quantidade de energia consumida por unidade de tempo, representada pelo Sistema Internacional de Medidas pela unidade de watts. O conceito de potência, trabalho em relação ao tempo, é tão relevante que o usamos tanto na mecânica quanto na eletricidade. Um circuito elétrico é capaz de transferir potência. Isso ocorre mesmo em circuitos muito simples, como por exemplo de uma lâmpada. Portanto, a potência elétrica equivale à tensão elétrica vezes a corrente, em ampere, e a unidade da tensão elétrica é o volt. Caracterizada como a diferença entre o potencial elétrico de dois pontos, a tensão elétrica é a força necessária para movimentar os elétrons, criando uma corrente elétrica com fluxo ordenado de elétrons em um meio, que surge a partir da diferença de potencial elétrico. Já as correntes geradas podem ser de dois tipos: a de corrente contínua, que é sempre positiva ou sempre negativa, ou seja, se mantém constante ao longo do tempo e não altera seu valor. Esse tipo de corrente é comum em dispositivos que utilizam baixas tensões, como eletrônicos em geral, além de pilhas e baterias. Já a corrente alternada ocorre quando o valor da tensão elétrica varia ao longo do tempo. Ela é utilizada principalmente em motores elétricos e na transmissão de eletricidade, como a que chega nas nossas residências disponibilizada nas tomadas. Vamos realizar um exercício simples a fim de recapitular o que aprendemos até o momento. Um engenheiro está responsável por dimensionar uma bomba d'água para uma fazenda. Essa bomba deve encher um reservatório de 10.000 metros cúbicos em 1 hora e 15 minutos de funcionamento. Foi-lhe passado que este reservatório encontra-se a 20 metros de altura do solo e o poço de bomba de onde retira a água tem 15 metros de profundidade. Calcule a potência aproximada da bomba a ser instalada em quilowatts. Bom, nós sabemos que o trabalho é produto da força pela distância, sendo que nosso problema a força é necessária para levar uma determinada quantidade de água do poço até um reservatório a determinada altura. Assim, precisamos primeiro calcular o trabalho total realizado pela máquina e depois dividir pelo tempo gasto para o mesmo. Temos que o trabalho é igual à força vezes a distância. A força, que é equivalente ao peso da água, deve ser calculada como massa vezes a gravidade.
sendo que a massa da água é o produto do volume pela densidade. Este valor, então, segue para ser multiplicado pela gravidade, resultando na força exercida pela água. Este valor agora pode ser aplicado na fórmula do trabalho, sendo que a distância equivale a 35, ou seja, o poço mais a altura do reservatório. Como vimos anteriormente, a potência equivale ao trabalho sobre o tempo. Transformamos o tempo em segundos, então calculamos a relação do trabalho sobre o tempo, resultando em 763.000 watts, ou ao dividir por 1000, temos 763 kW de potência a ser instalada. Como pudemos ver até o momento, quando uma máquina ou circuito está em funcionamento, deve receber uma determinada potência para que possa operar. Essa potência é denominada potência total, mas nos casos reais, a potência total não é aproveitada inteiramente, dividindo-se em duas parcelas, a potência útil e a potência dissipada. Define-se, portanto, um rendimento, que define qual o aproveitamento desta relação entre as potências. Portanto, o rendimento é calculado pela potência utilizada para provocar a ação em watts, dividido pela potência total fornecida em watts. Vamos fixar como um exemplo. Qual o rendimento de um aparelho elétrico que tem potência útil de 4.000 watts e resistência interna que dissipa 1.000 watts em forma de calor? Primeiramente, calculamos a potência total do aparelho, dada pela potência útil mais as perdas. Em seguida, podemos calcular o rendimento deste aparelho como a relação entre a potência útil e a potência total, resultando num valor de 0,8. Transformando em porcentagem, temos um rendimento de 80%. Esta foi mais uma aula da plataforma Moretti sobre os conceitos básicos de energia e eletricidade. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!